Foi numa entrevista concedida ao meu blog no ano passado, e numa segunda entrevista também, em 2023, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, primeiro revelou a sua intenção em transformar o Flamengo, o futebol do Flamengo, em SAF, uma SAF parcial, 25%, 30%, para viabilizar a construção do estádio do clube, que é um assunto que tem tomado aí o noticiário rubro-negro já há algum tempo, que voltou com muita força nos últimos dias. Pois é, o Landim quer fazer do Flamengo uma SAF parcial e muitas movimentações acontecem nos bastidores e muita gente no clube contrária à ideia já se movimenta e a tendência é termos uma disputa cada vez mais acirrada até a eleição que vai eleger o novo presidente do clube em dezembro desse ano. Vamos falar um pouco a respeito dessa situação nesse vídeo que tem o apoio do Futebol Interativo. Você pode cursar, por exemplo, curso de análise de desempenho no futebol interativo, de gestão, de assessoria de imprensa, entre outros, e terá a possibilidade de fazer um estágio em um clube profissional do futebol brasileiro a partir daquilo que você estudar em um ou mais cursos do futebol interativo. O futebol interativo funciona como se fosse uma espécie de faculdade do futebol. E lá você pode encontrar um caminho, caso o seu sonho seja trabalhar com esse esporte, como o esporte rei que é o futebol. Mas como fazer? Entre em contato com o Futebol Interativo por intermédio do link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que você está vendo aí na tela. E lá você vai dizer para o pessoal do Futebol Interativo que você chegou até eles por intermédio aqui do youtube.com/, Mauro César, e você vai ter todas as informações a respeito dos cursos disponíveis, escolher aquele mais adequado, que combina mais com aquilo que você sonha fazer, trabalhando, quem sabe, com futebol. Então, é seguir em frente para tornar esse sonho realidade com o futebol interativo. Gente, no ano passado, em novembro, depois em dezembro, duas entrevistas do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrevistas concedidas aqui ao canal e ao meu blog, tiveram muita repercussão, porque ele falou primeiro e pela primeira vez, né, sobre a ideia de fazer uma SAF no Flamengo, ou seja, uma SAF parcial. O Flamengo ficaria com o controle do clube, do futebol do clube, mas venderia uma parte do futebol que é superavitário, né, tem dado aí, o Flamengo tem faturado cada vez mais, batendo recorde de faturamento a cada ano, tem lucro líquido, enfim, o Flamengo tem aí um saldo positivo. E aí o Flamengo venderia um percentual dessa, digamos, dessa máquina que já está em pleno funcionamento para viabilizar a construção do estádio. E para isso viraria a SAF. Bem, aí muitas especulações, o que será que o Landim quer, fazendo o Flamengo como SAF e tal, muita discussão. O fato é que há uma enorme oposição à ideia dentro e fora do clube. Fora do clube, entre os torcedores, você percebe isso conversando com as pessoas e observando as reações em redes sociais, onde naturalmente o torcedor se manifesta. E a ideia ela é rechaçada assim por ampla maioria. É impressionante. Falou em SAF, as pessoas não querem. Os torcedores do Flamengo claramente não gostam da ideia, a maioria deles parece pensar assim de fato. E dentro do clube, muita oposição de pessoas que já participaram da gestão anterior com o Landim, pessoas que foram da gestão do Eduardo Bandeira de Mello antes dele, enfim, muita gente que não concorda em hipótese alguma, porque há um entendimento de que o Flamengo hoje teria condições de levantar esse dinheiro sem ter que vender parte do seu futebol para o investidor. Poderia ter até um parceiro no estádio, o que me parece lógico. A ideia é que é rechaçada pelo Landim, que ele não quer dividir o estádio com ninguém, mas quer dividir o futebol do Flamengo. Qual é a lógica disso? Não faz sentido. Não faz sentido na minha visão e na visão de muita gente. Quando ele falou sobre isso a primeira vez, eu fui um pouco cauteloso até, para poder pensar mais a respeito, porque é uma ideia que não passava pela cabeça de ninguém, o Flamengo virar SAF. No Brasil, gente, está virando SAF o clube que está quebrado, que está encalacrado. Foi o caso do Cruzeiro, foi o caso do Atlético, foi o caso do Botafogo, foi o caso do Vasco. Pode vir a ser o caso do Fluminense, que pode virar uma SAF pelo menos parcial. Pode ser o caso de outros clubes aqui do futebol brasileiro, teve o Bahia, enfim. O Flamengo passa longe disso. O Flamengo não tem essa necessidade. O Flamengo ele tem hoje uma situação financeira privilegiadíssima. É o clube mais rico da América do Sul. Tem um faturamento comparável a equipes europeias, não as mais ricas, mas equipes de um porte um pouco abaixo, médias, até grandes. O Flamengo fatura muito dinheiro hoje, mesmo com a diferença de câmbio do real, do dólar para
também do euro para o real, né? Então, você tem aí uma situação em que é difícil convencer as pessoas de que a SAF seria uma solução. Por que não tentar arrecadar com name rights, com venda de cadeiras cativas, com parcerias diversas, para construir esse estádio, que seria uma obra em 5 anos, e até pegar um empréstimo. O Flamengo hoje tem uma capacidade de endividamento espetacular, porque ele praticamente não tem dívidas. A dívida é mínima, coisa de 50 milhões, segundo o balanço que vai ser publicado aí nos próximos dias e pelas informações que já circulam. Então, é uma dívida mínima de um clube que fatura muito, que tem um potencial para faturar ainda mais e que pode, evidentemente, destinar parte da sua receita para o pagamento de um financiamento dessa longa obra, que depois vai começar a gerar receita também, né? Quando ficar pronta, levaria aí em torno de 5 anos, talvez um pouco mais, todo o processo de documentação e tal, e depois a construção desse estádio. Então não tem sentido, não faz sentido nenhum, ninguém consegue entender, poucos conseguem concordar com isso. E já há uma movimentação intensa nos bastidores de pessoas que hoje são oposição ao Landim, oposição mais radical, oposição mais moderada, mas já há digamos assim, uma convergência, né? As pessoas estão conversando, estão se aproximando e discutindo como agir diante desse cenário, porque temem que se o Landim eleger o seu sucessor, ele consiga ter um cargo dentro do Flamengo como presidente do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração, enfim, e poderia, ainda mantendo uma forte área de influência, levar adiante essa ideia da SAF, que é, como eu disse, rechaçada por muita gente. Eu entendo que o Flamengo não tem que virar SAF, não faz sentido. Você pode observar que quando um clube vira SAF, ele fica nas mãos do investidor. Se o Flamengo abre 30%, quem vai nos garantir que mais algum tempo vai vender mais 21% e esse investidor pode ser o dono de 51%? E até um determinado dirigente, qualquer um, qualquer dirigente, qualquer pessoa, pode até virar o CEO dessa SAF e aí vai comandar o clube sem que ninguém possa mudar os rumos dessa agremiação, porque os clubes que viraram SAF, quem manda é quem comprou. Ah, você é sócio, sou benemérito, sou conselheiro. E aí é aquela coisa, a gente sabe muito bem que o sistema é muito questionável no caso do Flamengo, que é até um clube bem democrático em relação a outros, né? Sei lá, você pode lançar a candidatura e ganhar a eleição. Em outros clubes isso é impossível, porque tem conselhos deliberativos formados em grande parte por conselheiros natos, que sempre estão votando ali com a situação, então não muda, isso acontece em clubes importantes do Brasil. No Flamengo há possibilidade de mudança, tanto que saiu aquele Flamengo antigo e chegou a turma que começou a mudar tudo, e o Landim fazia parte dela em 2012 para 2013, e com a SAF não tem mais isso. O dono é o dono e ponto final. Se quiser investir, investe, se quiser tirar o dinheiro, tira. Se quiser vender jogador, vende. Se quiser contratar, contrata. Se não quiser, não contrata. A decisão passa a ser de uma pessoa e você não vai mudar aquilo nunca. Então, é uma situação realmente desnecessária para o Flamengo. Não precisa passar por isso. Outros clubes foram nesse caminho porque não tinham nenhuma opção. Inclusive, um clube como o Vasco, que tem um potencial imenso, uma torcida gigantesca e nacional, grande rival do próprio Flamengo, mas que mergulhou numa crise administrativo-financeira, digamos assim, sem precedentes. E acabou virando SAF. Hoje, o presidente do Vasco não tem poderes sobre o futebol do clube, porque o clube social, digamos assim, o Vasco original, ele tem, aliás, 30% apenas da SAF do futebol, que é um outro CNPJ, que 70% pertence a 777, um grupo americano que adquiriu o futebol vascaíno. O Flamengo não precisa passar por isso. Então teremos uma guerra de bastidores, isso vai esquentar, isso vai pesar provavelmente até a eleição. Vejamos se o Landim vai manter essa ideia e se ele terá condições de convencer o pequeno colégio eleitoral rubro-negro a apoiá-lo na ideia da SAF. Porque se esse colégio eleitoral for contrário à SAF, quem ele apoiar pode perder votos. Então, vamos ver aí como a coisa vai se desenvolver até lá, porque pode acontecer de uma oposição muito forte da torcida, de muita gente internamente, mas talvez outros podem apoiar, vir a apoiar a SAF, e aí o Landim pode ter vários coringas nas mãos aí nesse período pré-eleitoral, ele que não pode se candidatar à reeleição nesse momento, mas nada impede que ele faça o seu sucessor, apoie um candidato que vença, e a obra compre o estádio até o final desse ano, ainda na presidência do Flamengo. A obra pode começar, digamos, no ano que vem, e aí o estádio fica pronto daqui a 5 anos, e daqui a 5 anos ele pode ser o presidente de novo, porque ele pode se candidatar daqui a mais 3 anos.
O próximo presidente terá um mandato em 2025, 26 e 27. Então, no final de 27, para iniciar o mandato em 28, o Landim poderá se candidatar novamente à presidência do Flamengo. Ele pode ser o cara que vai inaugurar, cortar a fita como presidente do clube, inaugurando o estádio, se o estádio de fato for construído. E aí a gente está calculando 5, 6 anos, que é o prazo normal para uma obra dessa magnitude. Então, seria uma maneira até de você começar e terminar. E não dá para não imaginar que isso possa passar pela cabeça das pessoas, do próprio presidente do Flamengo. Vejamos como vai ser. O couro vai comer, vai ser uma briga tremenda. A gente vai voltar a falar sobre essa questão de política do clube, possíveis candidatos, articulações. Até já há um movimento de fato dentro do Flamengo pela candidatura do Valim Vasconcelos, que foi o candidato original lá de 2012, mas teve impugnada a candidatura. O Landim seria seu vice, inclusive. Aí lançaram o Eduardo Bandeira de Mello, que chegou como candidato, entrando para aquele grupo de pessoas que estavam ali reunidas para mudar os rumos do Flamengo 24 dias antes do pleito. E aí ganhou, naturalmente, o grupo ganhou, ele foi o nome apontado. O Valim depois concorreu contra o Bandeira 2015, eles não são mais pessoas próximas, digamos assim, embora o Valim tenha levado o Bandeira para o Flamengo para fazer parte desse grupo, aliás, que ganhou a eleição no Flamengo em 2012. O Bandeira já era sócio, evidentemente, há muito tempo. E depois foi vice-presidente de finanças no começo da gestão do Landim. O Valim acabou saindo e tem muita gente na oposição se reunindo, diferentes grupos, diferentes correntes, defendendo a sua candidatura. Mas, pela informação que apurei, essa candidatura só vai vingar se houver realmente uma grande coalizão de oposição de grupos que se juntem a ponto de lançar uma candidatura em condições de vencer. Mas há tempo para isso. Estamos em março, eleição em dezembro, então muitas articulações, como eu disse, vai ser uma guerra de bastidores, ainda mais com essa história da SAF, a tendência é realmente a coisa ficar mais acirrada. O BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Conselho de Administração do clube, vai concorrer, já tem uma candidatura que já está na rua, digamos assim, todo mundo no clube sabe que ele é candidato, né? E o Rodrigo Dunst, que é o vice jurídico e vice-geral, também deve concorrer à eleição do Flamengo. Muita gente nos bastidores dizendo que o Landim vai apoiar o Dunst, mas até agora não apoiou ninguém. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o movimento que ele vai fazer. Vai apoiar o BAP? Vai apoiar o Dunst? Não vai apoiar ninguém? Vai apoiar de forma velada? Bem, isso a gente vai saber mais adiante, mas é um tema importante para os rumos do clube, e especialmente diante do risco de sempre que há no Flamengo, de antigos personagens do chamado Flamengo antigo, aquele Flamengo que era eh, caloteiro, não pagava, era criticado, não conseguia contratar os melhores jogadores, os melhores profissionais. O Flamengo pré-2013, né? Alguns personagens ligados a esse Flamengo antigo, como se diz, estão sempre por ali à espreita, querendo arrumar uma boquinha aqui ou acolá. Aquele que representar a volta do Flamengo antigo como candidato, certamente é aquele que, para o bem do clube, não deve vencer. Não deve vencer. Pelo menos como eu vejo as coisas. Aí você pode comentar aqui embaixo sobre a sua visão, você rubro-negro, com relação a essa situação, esse cenário político do Flamengo meses antes da eleição para presidente para o próximo triênio que começa em 2025 e vai até 2027. Esse vídeo tem um patrocínio do Futebol Interativo. Faça um curso, entre para o universo do futebol, trabalhe com futebol e você pode estagiar num clube profissional, isso é muito legal. Link na descrição do vídeo e também no QR Code na tela para você fazer contato com o Futebol Interativo. Neste sábado teremos a final do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Flamengo, jogo de ida. Estarei na transmissão no canal Gold. A bola rola às 5 da tarde. Depois do jogo, teremos um pós-jogo também, comentando, vestiários, tudo sobre a partida. Você vai ficar ligado do Gold. E depois que terminar nosso pós-jogo, você vai mudar, né? Você vai mudar aqui no YouTube para o youtube.com.br Mauro César para acompanhar a nossa live tradicional depois da partida, tá? Jogo no Maracanã. E vamos ao vivo falar sobre o jogo, comentar o jogo e depois falar muito a respeito dessa primeira partida decisiva do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro aqui no canal, tá? Conto com a sua audiência, evidentemente. E também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Esse é o Clube de Vantagens da S1 Live. Toda segunda-feira, 11 da manhã, tem na área comigo Alain Bimadi e André Rocha. Também na quinta-feira, 11 da manhã, tem o Na Área.
no canal S1 Live no YouTube e às segundas, ao final do Na Área, o sorteio de uma camisa oficial entre os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Você também pode participar do bolão, tem várias vantagens, por isso se chama Clube de Vantagens da S1 Live. Aproveite para fazer a inscrição no canal e acompanhar as nossas lives na área, às 11 da manhã, repito, segundas e quintas, comigo, com André Rocha e Alain Abimad, falando muito sobre o Flamengo. Tenho certeza que você vai gostar. Caso você ainda não conheça, inscreva-se então no canal para ser notificado e acompanhar as nossas lives na S1 Live aqui no YouTube, ok? Sempre destacando os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Ali você tem o melhor das nossas lives. Faça inscrição, clube de membros, participe. Assim você apoia o nosso canal. A maneira de você apoiar o youtube.com.br Mauro César. O curso online de jornalismo esportivo sempre disponível para os interessados. E também para o meu blog no UOL Esporte, onde eu todo dia escrevo sobre futebol. E nessa segunda-feira eu trago o texto do Rodrigo Hetch, que é um conselheiro do clube. E ele escreve justamente sobre a questão da SAF, né? Dessa SAF que o Flamengo dela não precisa, sem dúvida alguma. Leia o texto, link também na descrição desse vídeo. E o nosso Use 360, claro, lá você encontra os produtos do canal, também da Live Soft Open, de vários temas, e você tem aí a possibilidade de aproveitar essa promoção que está na tela, a promoção do mês de março. E utilizando o cupom Mauro você tem um desconto. É isso e saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.